O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, criticou esse manifesto nas redes sociais. Ele disse que os banqueiros só assinaram a carta em defesa da democracia porque sabem que não serão perseguidos, uma vez que, de acordo com o ministro, o Banco Central se tornou independente graças ao presidente Jair Bolsonaro. O ministro ainda afirmou que os banqueiros aderiram a essa declaração para se manifestar contra o presidente Jair Bolsonaro por causa do Pix, porque eles teriam perdido cerca de 40 bilhões de reais por ano com esse serviço. Só que, né, Marcela? Não é bem assim, não. A gente vai trazer isso agora na análise, inclusive. Com certeza. Basília, vamos falar sobre esse assunto, né? Importante, sobre esse manifesto. Queria também saber de você como que o governo, o Palácio do Planalto, recebeu esse manifesto e se isso, de fato, esse ataque às urnas deve continuar pelo presidente Jair Bolsonaro depois de tantas manifestações, né? E, claro, falta de provas em relação a essas acusações sobre que pode haver algum tipo de instabilidade nas urnas eletrônicas. Isso nunca foi provado, o presidente também nunca apresentou provas. Pois é, cartas, manifestos vêm para marcar uma posição. Chega com uma certa demora, né? Uma semana depois da reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores, muitos meses depois da série de declarações do presidente e muitos de seus aliados atentando contra o funcionamento das urnas eletrônicas. Houve um cuidado na escolha das palavras deste manifesto para não personificar. Em nenhum momento eles citam o nome de Bolsonaro ou falam do governo, mas fazem uma defesa firme pela democracia. Isso chama muita atenção. Alguns críticos ao governo têm tentado evitar falar o nome do presidente, até por uma questão estratégica de marketing, não citar o nome dele, mas defender algumas diretrizes, alguns pilares do que consideram o oposto ao governo, como a própria democracia. Então, quando a gente vê um discurso também contra incompetência de administração, contra autoritarismo, são discursos que querem atingir o governo sem citar o nome de Jair Bolsonaro. O quanto disso fará diferença no convencimento do eleitorado, né, na soma aí de convicções do que as pessoas querem nestas eleições, é muito difícil a gente conseguir fazer essa linha direta, né, conectar esse manifesto com o resultado das eleições deste ano. O objetivo mesmo é tentar levar à população um clima de tranquilidade, mostrar que as instituições ou que pessoas que tenham renome, né, na sociedade, no ambiente público, estão de olho em todos os atos e declarações das autoridades aqui no Brasil e não vão deixar passar ali da linha do devido processo legal, não vão deixar passar da linha do tolerável, né, entre o que é excitação política de debate e o que atenta contra a Constituição. Entre os cabeças deste manifesto tem o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-decano Celso de Mello, que em uma de suas decisões chegou a lembrar que presidente da República pode muito, mas não pode tudo. Na saída do Supremo, ele, das vezes em que parou para conversar com colegas ou jornalistas, sempre tem adotado uma postura muito firme, né, de dura oposição ao presidente Jair Bolsonaro. No Palácio do Planalto, respondendo à sua pergunta, incomodou, mas eles não viram ali algo que preocupe a ponto de ter que mudar o direcionamento de campanha, mexer nas estratégias do discurso sobre os ataques às urnas eletrônicas. Hoje ainda, Marcela, no decorrer do nosso jornal, a gente pode falar a respeito, hoje ainda a gente vai acompanhar aqui em Brasília uma reunião do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ou seja, o partido do presidente Jair Bolsonaro, com o presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, Edson Fachin. Está marcado para hoje, a pedido do partido, como a gente apurou aqui, tanto eu quanto a nossa setorista de judiciário, Gabriela Coelho, que o partido, ou seja, o PL, o partido do presidente, o partido que disse já há alguns meses que vai contratar uma empresa para auditar o resultado destas eleições, pediu para conversar com o ministro Fachin hoje no gabinete do Tribunal Superior Eleitoral. Antes desta conversa com o Fachin, Costa Neto vai estar com algumas pessoas do próprio partido. E há uma expectativa de que hoje o PL dê um passo a mais nessa história de auditar as eleições deste ano. Informação importante, PL, então, Valdemar Costa Neto, presidente da sigla, partido do presidente Jair Bolsonaro, como presidente do TSE, ministro Edson Fachin. E Basília, deixa eu atualizar a informação aqui, gente, já são 60 mil assinaturas nesse manifesto em defesa da democracia que vai ser lido no próximo dia 11 de agosto. Então, foi um salto aí de 3 mil ontem para 60 mil. Isso porque também é possível assinar esse manifesto em defesa da democracia pela internet. Então, esse salto foi possível de maneira assim exorbitante, de 3 mil para agora 60 mil assinaturas em defesa da democracia.